dia, que bom estar começando mais um programa Condição de Mulher pela sua rede Mulher de Televisão, né? Você sabe o que aconteceu no dia 9 de dezembro? Ai, uma coisa tão importante para nós brasileiros, não é? Nasceu o nosso poeta da vila, o grande compositor da música popular brasileira, Noel Rosa. Olha ele lá, sem queixo, mas um homem tão lindo, né? Que fez canções tão maravilhosas. Você está até ouvindo o grande sucesso que lançou o Noel. Vou tratar você com força bruta pra poder me reabilitar, pois esta vida não está... Pois é, Com Que Roupa é de 1930 e foi onde ele estourou mesmo. Você vê, ele tinha 20 anos, não é? Mas o Noel morreu em 1937, então faz a conta. Ele nasceu em 1910, morreu em 37, morreu com 27 anos. Agora, me responde, minha amiga, como é que com 27 anos um sujeito consegue fazer mais de 400 sambas, 400 músicas? Porque ele não fez só samba, ele fez foxtrot, ele fez, olha lá, ele no casamento dele, que bonito ali. Ele fez um montão de músicas maravilhosas que você canta, cantarola, todo mundo canta, às vezes nem lembra que é dele, não é verdade? Agora, do Noel tem uma história muito engraçada, que é a polêmica dele com o Wilson Batista, que começou porque o Wilson Batista, sabe, naquele tempo, sambista, era visto meio assim. Eu tô falando lá da primeira década, segunda década do século, né? Sambista era visto meio assim, malandro, beberrão, só fica no bar, olha lá, ó, violão na mão, aquelas coisas. Então, o Wilson Batista fez uma letra, uma música, cuja letra o Noel não gostou, não. Ele achou que denegria o sambista. A letra dizia isso aqui, ó. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço e navalha no bolso. Eu saio cantando, provoco o desafio, eu tenho orgulho em ser vadio. Era uma brincadeira do Wilson Batista, mas o Noel respondeu. Aí o Noel respondeu assim, ó. Com o chapéu do lado destes rata, da polícia eu quero que escapes, fazendo um samba-canção. Já te dei papel e lápis, arranja um amor e um violão, não é? E eles começaram a brigar, assim, um publicava uma música, outro publicava a resposta, deu uma polêmica danada. Dessa polêmica saíram músicas lindíssimas do Noel, Palpite Infeliz, por exemplo, né? Quem é você que não sabe o que diz? Você se lembra, não lembra? Pois é. Então, ó, é uma sugestão para as nossas gravadoras, né? Tanto lixo reeditado em CD, reedita alguma coisa boa. Reedita, porque havia um disco ainda, um LP daqueles pequenos, lembra? Tinha um LP grandão e tinha um LP menor, né? Não lembro as polegadas agora, menor. E tinha esse disco da polêmica do Wilson Batista com Noel Rosa, né? Então, por que não reeditá-lo em CD, trazer para nós este pedaço tão importante, esse período tão importante da história da nossa música brasileira, não é? Porque Noel merece isso e muito mais. Também tem muita coisa inédita do Noel, que a Eldorado, a gravadora Eldorado resgatou, e também está faltando CD. Como é que é, gravadoras? Nós estamos esperando os nossos CDs do Noel, não é verdade? Então é isso aí, nosso beijo para a memória desse grande artista brasileiro. Você fica ligadinho aí, porque hoje o seu programa Condição de Mulher está imperdível. Você se lembra quantas vezes eu cobrei aqui? Cadê o nosso secretário da Saúde para falar da saúde da mulher? Pois hoje ele está aqui, nós vamos conversar com ele já já, mas depois daquele intervalinho, tá? A gente vai para o intervalo e volta já já pela sua rede Mulher de Televisão. Pois é, essa quarta-feira o nosso programa vai estar demais. Vocês vão poder acompanhar o coquetel de um mês de programa, em homenagem ao nosso programa. Sabe quem prestou essa homenagem? Beth Barreto, a dona do Scarlett O'Hara, um restaurante lindíssimo. Vai ter Cláudio Goldman tocando. Olha, tá demais e vocês vão ter que acompanhar, porque eu vou ficar muito feliz. Vamos ter no programa também Ricardo Bastos, ortopedista, falando coisas muito importantes. Também a taróloga e numeróloga Maria de Lourdes Ramos, aí fazendo previsões e contando muita coisa boa pra gente. E pra terminar, samba nas coxas, agitando muito esse pedaço. De 2 às 3 na quarta-feira, conto com vocês. Até lá. Criança adora brinquedo. Mas é um computador?
Magic é computador e é brinquedo, porque aceita jogos e acessórios de videogame. Você conecta na TV sem aqueles cabos complicados. É um teclado padrão sem torre e aceita impressora. No formato Windows, até uma criança opera brincando mais de 15 programas. Magic, brinquedo para se divertir e computador descomplicado para iniciantes. Dê um Magic de presente. Ligue 011 3064 1000. Magic, o micro com preço de brinquedo. Você precisa de respostas para assuntos como amor, finanças, sucesso, futuro? Você pode encontrar ajuda com os discípulos de Omar Cardoso. Com apenas um telefonema, você vai falar com tarólogos, astrólogos, numerólogos, entre outros seguidores da filosofia do principal e mais famoso mestre brasileiro, Omar Cardoso. Eu estava sofrendo. Mas depois de uma ligação para os discípulos de Omar Cardoso, eu me sinto confiante de novo. Ligue agora mesmo para o telefone que está na sua tela e converse com os discípulos de Omar Cardoso. Eles são tão amigáveis e gentis, me escutaram e deram respostas sobre a minha vida amorosa e dinheiro que me ajudam todos os dias. Eu pensava que eu nunca fosse encontrar essas respostas. Agora eu sei que eu posso encontrá-las através de um simples telefonema. Deixe o tradicional Instituto Omar Cardoso ajudar você respondendo às questões da sua vida. Rede Mulher é informação. Nesse Natal, a Rede Mulher está pedindo a sua colaboração na ajuda na campanha para o Lar das Mãezinhas. Mande o que você puder, o que você quiser, em donativos, roupas, utensílios que você tem em casa que não use mais. O endereço é da Rua Granja Julieta, 205, Santo Amaro, São Paulo. Elas ainda acreditam no espírito de Natal e você pode ajudar a transformar esse sonho em realidade. Colabore com o Lar das Mãezinhas. Eu nunca vi nada tão interessante como o Natal Dourado no Shopping Center Rio Claro. Em toda compra a partir de R$20, você tem o direito de participar da Corrida do Ouro. Sabe o que você pode ganhar? Barras de ouro. E você ainda recebe um cupom a cada R$20 em compras para concorrer no final a um carro zerinho. Eu gostei tanto do Natal Dourado que até mudei a cor da minha roupa. Shopping Center Rio Claro, suas compras valem ouro e um automóvel 0 km. Consulte os astros com a escritora mística e atriz Norma Bloom. Conselhos e previsões. Converse ao vivo comigo e meus magos. Dicas carinhosas para a sua felicidade. Runas, tarô, I Ching, baralho cigano, numerologia, anjos e astrologia. Eu já ajudei muita gente a mudar de vida e agora quero ajudar você. Realize os seus sonhos. Consulte Norma Bloom e seus magos. Atendimento ao vivo 24 horas. Ligue já. Programação Rede Mulher. Rami Moscovic em estilo. Um descontraído bate-papo com gente que é destaque no mundo da fama. De segunda a sexta, às 11 da noite. Minha amiga tão entusiasmada com o Noel Rosa que até troco as datas, né? Falei 9 de dezembro, hoje é dia 11, né? Eu tô atrasada. Sei que ficar contando os dias pro Natal, essas coisas, a gente perde a noção do tempo, né? Então, agora nós vamos conversar, como há muito tempo prometido para você, com o Dr. José da Silva Guedes, que é o nosso secretário de Estado da Saúde, né? Dr. Guedes, eu tava louca para ter o senhor aqui, sabia? Sabia, né? Sabia, Isabel. Cobrei muito, eu sei que é difícil para o senhor vir aqui, que o senhor é ocupado, mas também é importante o senhor estar aqui para dizer para nós como é que anda a saúde da mulher no nosso estado, né? Recentemente tivemos essa polêmica danada sobre o aborto terapêutico, o aborto, não sei como classificá-lo, né? Assim, para fetos mal formados, e que foi bom que levantou essa discussão desta lei de 1940 que nós temos, que não é cumprida. Por que essa lei não é cumprida, Dr. Guedes? Veja, na realidade, ela não resolve o problema que a gente tem, né? A medicina evoluiu muito de 1940 para cá, se faz diagnóstico de uma série de doenças fetais que não se fazia no passado. O próprio critério de saber se há risco para a mulher durante a gestação ou não, isso também mudou muito. Quer dizer, hoje há menos riscos para a mulher em algumas situações durante a gravidez do que havia no passado, e há mais risco em outras situações. Então, na realidade, nós estamos precisando de uma lei que responda
mais ao momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a mulher tem direito de decidir sobre aborto, né? Mas nós estamos falando até não o problema da opção pelo aborto simplesmente, mas o direito que a mulher tem de repente, não levar para frente uma gestação quando ela sabe que tem um filho que tem sérias malformações. Eu acho que isso, de fato, tem que ser mudado. Esse é um problema sério, e outro problema sério é o caso dos estupros, da violência sexual, né? Que as mulheres têm esse direito de abortar quando foram vítimas de violência sexual e disso resultou gravidez, mas elas não conseguem simplesmente na rede pública, a não ser as honrosas exceções, que são o Pérola Byton e o Jabaquara, aqui em São Paulo, um hospital em Campinas e outro no Rio, só, no Brasil inteiro, né? Então, acho que está na hora de rever essa lei mesmo e fazê-la cumprir. O senhor acha que existe uma resistência do pessoal, o pessoal da saúde, pela sua própria formação? Eu acho que sim, e agora não sei te dizer em que parcela da população, dos trabalhadores de saúde, você tem essa resistência. Mas certamente o médico fica entre dois fogos, ele fica num fogo cruzado, ele tem uma preocupação com o que vai acontecer com a saúde da mulher, daquilo que está em vista da gestação, da qualidade do feto que vai nascer e com aquilo que existe na lei. Então, na realidade, ele pode estar sendo acusado de estar infringindo a lei, mas ao mesmo tempo ele gostaria de estar dando uma assistência mais adequada. Eu acho que rapidamente o SUS vai estar podendo dar uma resposta maior. Na realidade, eu diria assim, o número de hospitais que hoje fazem abortamento pós-estupro, eles não dependem da falta de recursos para que eles sejam multiplicados. Eu acho que é mais da gente ter equipes dispostas a trabalhar e enfrentar o problema. Porque para a equipe também é difícil, né, doutor? Porque ela aprende a vida toda que o aborto é crime, não sei o quê, e tem uma situação legal em que o aborto, são 3, né? Em que o aborto não é crime. Fica uma coisa mesmo complicada. Inclusive, eu tenho depoimento aqui de várias médicas, a doutora Tânia Santana, que participa com a gente, que faz parte desse grupo, que treinou o pessoal, né? Teve que haver um treinamento dentro do hospital para que os médicos e o pessoal paramédico pudessem aceitar essa nova realidade que estava se instalando nesses hospitais. Sim, exatamente. Você tem que, por assim dizer, fazer a cabeça das equipes para que aquilo seja natural. O ideal seria que ninguém precisasse abortar nunca, né? O estupro realmente não há como evitar. Agora, as malformações não dá para acreditar que elas diminuam, né? Há uma série de fatores que provocam malformações, a gente não conhece grande número deles. E na medida em que a gente hoje faça diagnóstico precoce dessas malformações, o número de candidatas ao abortamento, na realidade, tende a aumentar, né? Tá certo, é verdade, né? Agora, doutor, como é que o senhor vê o extinto, não sei se ele está extinto, mas na prática está, PAINSME, que era o Plano de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que foi uma iniciativa que se implantou em alguns hospitais no governo Montoro, estava indo bem nos postos de saúde. O que aconteceu com isso? Quando muda os governos, as políticas mudam, ninguém dá continuidade. Como é que é? Como é que é a sua posição diante disso? Veja, foi de fato no governo Montoro que se lançou um programa de saúde integral da mulher, tá certo? E ele começou simplesmente a ser implantado naquele momento. Porque quando se fala em atender integralmente a saúde da mulher, na realidade nós não estamos pensando na mulher apenas como um elemento que faz reprodução, mas na mulher em toda a sua inserção social, em toda a vida da mulher. Então, na realidade, eu tenho que estar contemplando a mulher como trabalhadora, a mulher como adulto que tem os vários aparelhos e sistemas, e tenho que pensar na mulher, não só na sua infância, na adolescência, durante a fase reprodutiva propriamente e depois no seu climatério, né? Então, uma série de serviços foram implantados, muita gente foi treinada, mas na realidade se foi perdendo qualidade ao longo do tempo. É isso que você disse. Nós tivemos uma troca muito grande de secretários de saúde nesse estado, né? O número de secretários não é igual ao número de governadores. Ele é multiplicado, né, por 3 ou 4 às vezes. E isso certamente lança descontinuidade. Uma outra coisa que eu diria importante e que ainda ajuda que o país não tenha uma situação pior,
é que a municipalização da saúde que se fez nesse estado trouxe uma condição melhor para o acesso das mulheres aos serviços. Então hoje está mais fácil elas terem acesso aos serviços. Uma outra coisa que eu diria agravou a situação é que pelo menos de 91 para cá, de 1991 para cá, a maneira de se remunerar os municípios pela assistência prestada à população, ela leva em conta o volume de serviço prestado. Então, houve uma tendência muito grande de estar cobrando ações que são realizadas e, muitas vezes, a qualidade da ação não está sendo observada. Então, um programa que implica no pré-natal, que implica numa série de cuidados da mulher, na realidade, ele é relegado ao simples ato da consulta médica do pré-natal. Todo o trabalho educativo que se tem que fazer, todo o diagnóstico completo que se tem que fazer da mulher, nem sempre é observado. A situação no interior e a situação na área da Grande São Paulo é diferente. O interior, em geral, tem uma situação melhor, a mortalidade materna é um pouco melhor, o acesso da mulher está mais fácil, é mais fácil também para o momento do parto. Na área da Grande São Paulo, nós temos um problema sério de parto, né? Tanto que a Secretaria, no ano passado, desenvolveu um programa de regionalização da assistência ao parto. Que é ótimo, que acaba com aquela história de botar a mulher no táxi e ficar rodando procurando vaga em hospital, né? Que acaba com essa perambulação da mulher no táxi. Veja, na Grande São Paulo nós temos por dia quase 1000 partos, dá 990 e poucos é muita partos. coisa. É muita coisa. Isso tem que ser muito organizado para dar certo. Desses quase 1000 partos, pelo menos 700 são financiados pelo SUS. Então o que se fez no ano passado foi regionalizar a assistência. Então em cada centro de saúde onde há um pré-natal, a mulher tem lá uma indicação de, preferentemente, para que hospital ela deve se dirigir na hora do parto. E há 4 centrais de parto organizadas na Grande São Paulo. Quando a mulher chega a um hospital e esse hospital diz, olha, não há vaga para a senhora dar à luz, o próprio hospital aciona a central, vê onde há vaga e a mulher, graças a Deus, sai hoje dali numa ambulância com uma ficha na mão que diz, dona fulana esteve aqui às tantas horas e a condição de dilatação do colo, etc., é deste jeito. Isto responsabiliza a equipe, inclusive, que está encaminhando a mulher. Claro, que está ali com ela naquele momento. Está ali naquele momento garantindo a vida dela. Né? Você tem ideia deste volume? De dezembro do ano passado para cá, em dezembro, finalmente as centrais foram implantadas, nós tivemos aproximadamente 1000 chamados. 1000 chamados. Desses 1000 chamados, praticamente 8.000 deles, 10.000 chamados, desculpa, estou errando os números. Dos 10.000 chamados que nós tivemos, cerca de 8.000 foram possíveis de resolver na hora, indicando exatamente o lugar, e 2.000 demoraram mais algum tempo para resolver. Então, isso é o número de mulheres que teriam saído da maternidade em busca de um táxi ou em busca de um carro da polícia para poder ser atendido. Tinha 10.000 mulheres meio assim à mercê da sorte na hora de dar de 11 meses que nós estamos considerando. E com essa regionalização, isto caiu bastante, né? 80% pelo menos. O senhor consegue resolver com esse programa de regionalização. Veja, uma outra coisa importante é que com essa central você começa a gerenciar as necessidades. É verdade. A gente sabe que a Zona Leste é uma zona que está mais precária, a Zona Norte, assim. Então isso é uma coisa importante. Uma outra coisa importante, quando a gente analisa as mortes maternas, né, e em 29 de maio, que era o Dia Internacional da Mulher, de 95, a gente criou um comitê de redução do óbito materno. E esse comitê começou a trabalhar, a criar outros comitês no estado e estudar a problemática da morte materna. E o momento do parto é responsável por cerca de 30% das mortes maternas. Se a gente equacionar melhor o parto, a gente reduz em 30%. Então, um programa que entrou em vigor já na metade deste ano foi um programa que nós estamos chamando de melhoria da qualidade da assistência ao parto e que passa por identificar todos os hospitais do estado que fazem parto, analisar aqueles que têm uma taxa de cesáreas menor do que 50%, porque neste estado
a média de cesáreas é maior do que 50%. O que é totalmente absurdo na minha maneira de ver isto, né? Não sei, eu não sou médica, mas eu acho isso um absurdo. É um absurdo porque não é necessário, quer dizer, quando você pega os países... Você faz uma cirurgia desnecessária para uma coisa que é natural, né? Exatamente. Né? Quer dizer, nós podemos ter cerca de uma taxa de cesárea entre 15% e 20% seria aceitável. Há alguns hospitais públicos que têm uma taxa de 18%, por exemplo. Um hospital nosso em Guaianazes, né? E esse hospital tem essa taxa, nós temos certeza disso, porque tem na equipe de trabalho, inclusive obstetrizes. Não são só médicos que estão atendendo ao parto. Que uma equipe de obstetrizes que estão lá ajudando nisso, né? As velhas parteiras, né? Seria o equivalente, não é? Mais sofisticado. Eu diria assim, são as novas parteiras. São as novas parteiras. Enfermeiras treinadas para isso, né? Veja, o projeto que a gente fez e que já está em desenvolvimento é de analisar as maternidades e tratar de premiar aquelas que fazem uma taxa menor de cesáreas e que têm bons resultados na assistência ao parto. Que ótimo. Com isso nós estamos oferecendo 20% a mais do que o INAMPS paga, que o SUS está pagando, ou 40% a mais, ou 50% a mais do valor que o SUS paga pelo parto. Nós estamos hoje com 72 maternidades no estado recebendo esse quantitativo a mais de recursos. Isso é um estímulo para que eles equipem melhor sua maternidade e garantam melhor o custeio da assistência às mulheres. Nós esperamos que em breve haja hospitais podendo receber 50% de aumento, porque até agora nós não encontramos nenhum hospital que preenchesse todos os requisitos ideais de assistência, mas já 72 deles estão recebendo essa complementação de pagamento. Muito bom. Dr. Guedes, eu fico muito contente que nós estejamos dando passos à frente nessa questão da saúde da mulher, mas ainda sobrou uma coisa que, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Eu queria falar um pouquinho sobre a prevenção da gravidez indesejada, mas isso vai ficar para uma próxima vez, né? Que eu tenho certeza que o secretário agora não vai me deixar assim tão vazio quanto ele me deixou todo esse tempo, né, secretário? Tudo bem, sem dúvida, nós voltaremos logo. Então tá ótimo. Dr. José da Silva Guedes, muito obrigada pela sua presença no programa Condição de Mulher. E para você, ó, aquele intervalinho, seu programa voltar já com a doutora Floriza Verucci, aqui pela Rede Mulher de Televisão. Até já. Na nave espacial Terra não tem lugar mais para passageiros, só para tripulantes. E é na convocação dessa tripulação que qualidade de vida existe. É para estar convocando você a assumir a responsabilidade sobre a sua saúde e a sua felicidade. Aguardo você todos os dias aqui, às 5h20 da tarde. Qualidade de Vida é o seu programa para melhorar a sua vida. Até lá. Rede Mulher. Consulte os astros com a escritora mística e atriz Norma Bloom. Conselhos e previsões. Converse ao vivo comigo e meus magos. Dicas carinhosas para a sua felicidade. Runas, tarô, I Ching, baralho cigano, numerologia, anjos e astrologia. Eu já ajudei muita gente a mudar de vida e agora quero ajudar você. Realize os seus sonhos. Consulte Norma Bloom e seus magos. Atendimento ao vivo 24 horas. Ligue já. Você quer ter um negócio que pode lhe render mais de 600% de lucro? Crédito Suíço. Com a linha comercial, você monta seu negócio com pouco investimento e retorno imediato. Atende feiras, festas, clubes, praias, escolas. Ligue no 011 3064 1000 e aumente sua renda. Compre logo a sua e receba de brinde uma fita com receitas de deliciosos crepes. O Sim Assistência Médica tem o plano de saúde na medida certa para proteger a sua família. Confie no Sim Assistência Médica. Com ele você conta com internação 365 dias por ano. Remoção gratuita. Ressonância magnética. Ligue para o Sim. 5216770. Tem 30 anos com você. São 30 anos perto de você. Saúde é coisa séria. 5216770. Assista daqui a pouco Energia de Mulher. Construídos com a mesma sensibilidade de quem toca, os pianos Zimmermann são vendidos diretamente da fábrica para o consumidor. Por isso, você tem a qualidade, garantia e o menor preço.
E agora, em parceria com fabricantes europeus, a Zimmermann está trazendo para o Brasil os últimos modelos de pianos que você poderá comprar em até 13 pagamentos. Isso mesmo, em até 13 vezes. Não é consórcio. A entrega é imediata, os preços imbatíveis. Venha conferir em nossa loja da fábrica, Avenida Imirim, 1542, Imirim, São Paulo. Fone 011 266 6744. Pianos Zimmermann, a diferença que toca. Minha amiga, a Rede Mulher de Televisão está realizando uma campanha para melhorar o Natal do Lar das Mãezinhas. Para você colaborar, basta que você mande aqui para a Rede Mulher de Televisão, Rua Grande Julieta, 205, mantimentos, roupas, utensílios domésticos, enfim, o que você quiser doar. Contamos com a sua colaboração. Elas ainda acreditam no espírito de Natal e você pode ajudar a transformar este sonho em realidade. Colabore com o Lar das Mãezinhas. Programação Rede Mulher, Brasil Terra Querida. Entrevistas e informações sobre o turismo nacional. Apresentação Fátima Freire, todo domingo às 11 da noite. Oi, minha amiga. Hoje seu programa Condição de Mulher, falando sobre a saúde da mulher. Nós conversamos aqui com o nosso secretário de Estado da Saúde, Dr. José da Silva Guedes, e agora vamos ouvir a opinião da doutora Floriza Veruti, que está todas as semanas conversando aqui sobre os nossos direitos e sobre a política, né? Sobre essa questão de aborto legal que está sendo toda enfocada pelos jornais agora, nessas últimas semanas, né, Floriza? Exatamente, é incrível, né? Porque nós temos no Brasil, desde 1940, pelo Código Penal, né, 2 artigos que dizem que é legal o aborto quando a mãe corre risco de vida e quando ela tem uma gravidez proveniente de estupro. Só que até hoje, 1940 para 96, 56 anos, isso não existe, né? Quer dizer, não se regulamentou, não se digeriu, não se explicou. E como essa questão do aborto é uma questão muito passional, é realmente uma questão de paixão, mais do que qualquer outra coisa, e as paixões são muito complicadas, né? Então você vê em qualquer lugar do mundo, quando se discute essa questão, nos Estados Unidos jogam bombas nas clínicas, fazem as coisas mais extraordinárias, né? Aqui, por exemplo, na discussão, no Congresso, quando se está discutindo esse lado, quer dizer, simplesmente passar para o SUS o encargo, como qualquer outra questão médica, de praticar o aborto desses 2 casos, em que o Código Penal permite, e que é absolutamente legal. Não se trata de mudar a lei, trata-se apenas de fazer com que ela seja cumprida. Bom, aí chega o pessoal que é contra, passa vídeos mostrando fetos, não sei o que, quer dizer, aquele terrorismo emocional, que eu digo sempre que são questões em que quem tem uma convicção de foro íntimo, religioso, social, familiar, tudo bem, tenha o filho produto de estupro, corra risco de vida, morra e dê a vida ao seu filho, é um direito. Agora, pelo amor de Deus, não atrapalhe a regulamentação de uma coisa que é óbvia, né? Eu sou absolutamente a favor do esclarecimento dessa situação. Agora, tem uma outra coisa, se der tempo de eu falar, que é importantíssima, que está acontecendo decisões judiciais, forma-se jurisprudência no Brasil, atendendo ao avanço da ciência, que permite detectar casos em que, naquela gravidez, aquele feto não tem a menor condição de viabilidade, né? De vida, enfim. Não é apenas que tenha um defeito, não se trata de eugenia, de coisa terapêutica, não. Realmente não tenha condições de viabilidade. Essa questão é complicada também, porque fica parecendo que você não quer ter um filho defeituoso. Não é bem isso. Não é isso, não é um filho defeituoso. Tudo bem, não. Defeitos todos nós temos, não é? Não, e pode-se ter defeitos que você não pode detectar. Físicos, mas não é isso, é má formação mesmo. Tanto que os médicos que estão dando os laudos, já todos afirmaram que nunca, por exemplo, deram laudos no que diz respeito, por exemplo, à síndrome de Down, que é uma coisa muito séria, mas que é considerada social. Bom, enfim.
Esse é um assunto bastante delicado, acho que a gente deve até voltar nele depois, que eu gostaria até de dizer como é que uma mulher que esteja envolvida numa situação dessas e que seu médico lhe diga claramente qual é a situação daquele feto, como é que ela pode fazer para recorrer à justiça. Né? Há uma série de procedimentos em que se recorre a um juiz criminal, de primeira instância, criminal, porque não se esqueça que o aborto está no Código Penal, né? Como o aborto é proibido, ele é considerado crime contra a pessoa, o aborto legal está no Código Penal, quer dizer, a licença para a sua realização está no Código Penal. Então teria que ser feito um pedido a um juiz criminal, que aí vai passar por um procedimento rápido, ele vai dar um alvará, e já tem cerca de, segundo dizem, 350 alvarás concedidos para casos bastante graves de inviabilidade, de sobrevivência, de possibilidade de vida daquele fato. Isso eu acho um grande avanço. Os juízes, então, mostra que os juízes estão desenvolvendo não só uma atualização científica, como estão abrindo as suas decisões para âmbitos maiores da sociedade, considerando o direito como um conjunto, não apenas aquela lei estrita. Então eu acho que nós estamos caminhando com muita dificuldade, com muita complicação, mas eu acho que é um tema que as pessoas deveriam tentar encarar com um pouco mais de objetividade. Sem tanta paixão para um lado, sem tanta paixão para o outro. Porque imagine, você acaba sendo violento contra uma pessoa que queira, vamos dizer assim, a legalização de determinados procedimentos. Não é possível. Isso que nós temos que realmente alertar. Como uma pessoa que às vezes pensa em fazer para o bem, está cometendo também erros e prejudicando pessoas e causando males às pessoas que estariam envolvidas nessa situação, né? Tem que ver que cada caso é um caso, cada caso é um caso. E cada situação é uma situação, tem que se ver com muito cuidado. Nós vamos ter que voltar mesmo ao assunto, viu, Florisa? Poderemos vamos voltar semana com mais que vem? detalhes, com alguma coisa. Então tá bom, gostaria muito que você dissesse para nossa amiga como é que ela se defende, no caso dela precisar recorrer Exatamente, à como é o procedimento, para poder mesmo, chegar seria lá. muito útil para quem precisar, infelizmente. Porque a maioria desses casos, as pessoas, em vez de recorrer à justiça, vão para o aborto clandestino. Vai para o clandestino, vai que é mais vai fácil. açougue. Aí vai para Mas é mais legal para todo mundo que a gente recorra à justiça. Nesse caso, sim, porque tem que levantar essa bandeira. E aumenta o número de discutir. jurisprudência. Então tá bom. Então, não pode perder semana que vem a doutora Florisa aqui no Condição de Mulher, hein? Que vai ser super quente, tá bom? Florisa Beruti, muito obrigada pela sua participação mais uma vez no programa Condição de Mulher. E para você, minha amiga, você já sabe, por agora acabamos. Mas voltamos mais tarde e amanhã, sempre com muita saúde e alegria, pela sua Rede Mulher de televisão. Até lá. ZYB 858 Rede Mulher de Televisão. Em cartaz, todo sábado às 14h. Rede Mulher, a sua melhor companhia. Pra poder me reabilitar, pois esta vida não está sopa. E eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa